Olá, minha gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos começar nesse sábado, dia 17 de outubro, nós vamos começar o último livro da Palavra de Deus. E eu sempre digo que os capítulos ou os livros que a gente leu, as cartas, eles poderiam nos dar a oportunidade de um retiro, de uma exegese, de um estudo de anos, né? E é importante que isso aconteça. Mas o livro do Apocalipse, de forma muito especial, ele também requer muitas vezes um tempo prolongado de estudo. E sou sincero em dizer que também será a segunda vez que eu vou fazer o estudo bíblico do livro do Apocalipse, né? Desde quando, ou seja, fazem 20 anos que eu sou da Renovação Carismática, comecei a ler a Bíblia com mais afinco, mas eu não li duas vezes o Apocalipse. Então, estou muito feliz por isso, por essa oportunidade. Já fiz alguns cursos e aos poucos eu vou tentar trazer algumas coisas sobre o Apocalipse, tá bom? Mas vale muito a pena, eu estou muito feliz de poder, com vocês aqui do Instagram, ler todos os dias a Palavra de Deus e chegarmos ao último livro da Sagrada Escritura do Novo Testamento, cumprindo a nossa meta de, em 2020, fazermos o estudo de todos os livros do Novo Testamento. Foi maravilhoso. Vamos comigo? Temos aí tentar rezar em 15 minutinhos com a Palavra de Deus, fazendo uma exegese, uma pequena exegese, algumas coisas só e, claro, uma meditação, uma leitura orando da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos, venha sobre nós o teu Espírito para que possamos entender a tua palavra. Amém. Amém. Bem, antes de começar o livro do Apocalipse, eu vou tentar aqui ser bem breve para falar algumas coisas aqui. Olha só, o que Apocalipse é? Uma tradução da palavra grega para revelação. Então é revelação, né? Supõe então uma revelação que Deus fez aos homens, uma revelação de coisas ocultas e só por Deus conhecidas, especialmente coisas referentes ao futuro, né? As visões que nós vamos ver aqui, que São João teve, elas não têm valor em si mesma, mas pelo simbolismo que encerram, né, que trazem. Pois no Apocalipse, tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Um dado importante, tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Então os números, as coisas, as partes do corpo, os personagens que entram em cena. Então interessante isso também. Olha que coisa interessante isso. Aqui existe a questão das guerras, etc. Algo que eu achei lindo foi isso aqui, ó. Deus quer que a salvação dos pecadores, Deus quer a salvação dos pecadores e não os destrói imediatamente, mas lhe enviará uma série de pragas para diverti-los, como ele fizera com o faraó e os egípcios lá na terra prometida, né, na libertação do povo lá do Egito. Ou seja, olha que coisa bonita. As pragas que nós vamos ver lá no final do Apocalipse é também uma forma amorosa de Deus, né? Para que as pessoas se convertam. Então, se a gente olhar uma pandemia como essa, é uma oportunidade que Deus nos está dando de conversão, de mudança de vida, né? Bem, desde o Antigo Testamento, a confiança do povo de Deus baseava-se na promessa de Deus, de permanecer com o seu povo. Então, a confiança do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, se baseava em quê? No povo, na promessa de Deus de permanecer com ele. Ele era o Deus conosco, o Emanuel, né? Uma presença que significa proteção contra os inimigos para realizar a salvação. Então a presença de Deus que salva-nos das mãos do inimigo. Até hoje é isso. Também agora e de modo muito mais perfeito, Deus está com o seu novo povo, que uniu consigo na pessoa do seu Filho, o Emanuel, o Deus conosco. E a igreja vive desta promessa de Cristo ressuscitado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Sendo assim, os fiéis nada têm a temer. Olha que coisa linda. Ainda que tenham de sofrer momentaneamente pelo nome de Jesus, obterão a vitória definitiva contra Satanás e todas as suas maquinações. Por que eu quis ler isso?
para dizer o seguinte: o livro do Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de esperança. É um livro de esperança que nos chama, nos convoca a termos a esperança de que o Senhor está conosco e de nos converter, né? Então, vamos agora ler esse livro, primeiro capítulo, vamos ver se a gente consegue terminar tudo aqui nesses 10 minutos que nos faltam. Pega comigo aí. Revelação de Jesus Cristo, não é? Apocalipse quer dizer revelação. Deus lhe a concedeu para que mostrasse aos seus servos, ou seja, todos nós, o povo, as coisas que devem acontecer muito em breve. Então, haveriam coisas muito em breve para ser acontecido naquele tempo. E lembremos que São Pedro vai dizer: um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Ele, Jesus, a manifestou com sinais por meio de seu anjo. Perdão, ele é Deus, tá? Deus Pai a manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado. Certamente o próprio Jesus Cristo, né? O próprio Jesus. Ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, né? Feliz o leitor, feliz, bem-aventurado nós e os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então veja, o tempo está próximo, a parousia, a vinda de Cristo, né? O que deverá acontecer muito em breve, está próximo. Então, se nós ouvirmos essa palavra e praticarmos essa palavra, somos felizes, bem-aventurados. Esse é um ponto. Vamos lá. Para quem ele vai enviar essa carta? João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem. Então, isso aqui é vamos dizer assim, é uma expressão estereotipada de Jesus, né? Aquele que é, aquele que era, aquele que vem. Este é Jesus, né? 7 quer dizer totalidade, minha gente. 7 quer dizer todas, tá? 7 dons do Espírito, todos os dons. 7, totalidade. Então, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que era, daquele que era, daquele que vem. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Né? Então, veja, Cristo é a testemunha em sua pessoa e em sua obra da promessa feita outrora a Davi. Então, a pessoa de Cristo e as obras que ele realizou testemunham que ele é o enviado. Então, ele é testemunha fiel. Né? O primogênito dos mortos. Né? O seguinte, ele é a palavra eficaz, o sim de Deus. Ele é o herdeiro de Davi. Por sua ressurreição, ele foi constituído primogênito. Então, ele é o primogênito de Deus, dos mortos, né? O príncipe dos reis da terra. E depois da destruição dos seus inimigos, receberá a dominação universal. Ele vai ser o rei, né? Ele vai dominar. O príncipe dos reis da terra é Jesus. Então, Jesus é o testemunho fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e que nos lavou. Lavou com o quê? Com o seu sangue, nos libertou de nossos pecados com o seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, o que é isso, realeza de sacerdotes? Os fiéis de Cristo, uma vez convertidos e lavados pelo sangue do Senhor, lavados os seus pecados, formarão uma realeza de sacerdotes. Né? Como reis, reinarão sobre todos os povos. Aleluia. Como sacerdotes, unidos aos único sacerdote de Cristo, né? Oferecerão a Deus o universo inteiro como sacrifício de louvor. Então, isto é justamente viver a experiência de ser sacerdotes, né? De ser uma realeza de sacerdotes, reis e sacerdotes. Reinaremos sobre todos os povos e, como sacerdotes, ofereceremos a Deus o universo inteiro num sacrifício de louvor. Isso somos nós. Jesus nos transformou nisso.
Então veja só, repetindo aqui. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A voz graça e paz da parte daquele que era, daquele que vem. Da parte dos 7 espíritos que estão dentro do trono. Da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe do rei das trevas. O príncipe dos reis da terra. Então vamos lá. 7, totalidade, todas as igrejas. Mas ele vai especificar aqui as 7 igrejas que estão na Ásia. Nós vamos ver quais são elas. Tá? Aquele que é, aquele que era, aquele que vem, este é Jesus. Aquele que é, ele é o Senhor. Aquele que era desde o princípio, não é? E aquele que vem. Né? 7 espíritos que estão dentro do trono. A testemunha fiel. Testemunha fiel, Jesus, pela sua obra e pela sua vida, testemunha a si mesmo que ele é Deus. O primogênito dos mortos, Jesus, né, pela sua ressurreição, se torna o primeiro, né, a ressuscitar, o primogênito dos mortos. Jesus, o filho de Davi, o primogênito dos mortos. O príncipe dos reis da terra, Jesus, que depois da destruição dos seus inimigos receberá a dominação universal. Aquele que nos ama e nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes. Realeza de sacerdotes, Jesus nos transforma pela purificação de nossos pecados, na libertação dos nossos pecados, ele nos transforma em reis que reinarão sobre os povos, e em sacerdotes que oferecerão a Deus o universo inteiro no sacrifício de louvor. Para Deus, seu Pai, a ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis, agora olha a profecia em um cântico, né? Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Uma promessa, uma profecia. Ele virá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que vem, o Todo-Poderoso. Eu sou. Lembra quando Deus assim se dizia, né, lá no Êxodo, quando Moisés disse, Senhor, e se me perguntarem, quem te enviou? Deus disse para ele, diga que o eu sou o enviou. Né? E várias vezes Jesus diz, sou eu sou. Né? Para mostrar essa grandiosidade, é Deus, Ele é. E ele diz, eu sou o Alfa e Ômega. O que é Alfa e Ômega? Para quem não sabe, Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Para dizer o que? Que Deus, que Jesus é o princípio e o fim. Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Né? Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Veja que coisa riquíssima é o Apocalipse de São João. Nós vamos parar por aqui hoje, né, nesse sábado. Muito rapidamente aqui. Nós fizemos apenas 8 versículos, mas valeu a pena só para a gente ter uma introdução sobre o Apocalipse. Eu vou tentar realmente fazer o nosso estudo bíblico normalmente aqui, com os 15 minutos. E uma sugestão que eu dou é você escutar um pequeno curso de graça que está no YouTube do Padre Wander de Jesus sobre o Apocalipse. Eu vou deixar o link no meu Stories, tá bom? Para vocês crescerem também comigo no conhecimento sobre o Apocalipse. Um grande abraço, um ótimo sábado pelas mãos da Virgem Maria. E amanhã, domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa, hein? Deus abençoe vocês.